Olá, colegas. Olá, ouvintes. O nosso tema de hoje é sobre tecnologia do DNA recombinante. O grupo é composto por Fábio, Gutierre e Verônica, que sou eu. Nós vamos apresentar esse tema que foi proposto pela disciplina de microbiologia, sob a orientação da professora Alana. Hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que permitiu inúmeros avanços e inúmeras aplicações na engenharia genética. Bom, tudo começou há algumas décadas, quando pesquisadores descobriram que as bactérias produziam uma enzima capaz de cortar o DNA dos vírus. Bom, elas produziam essa enzima para se defender. Isso mesmo, para quem não sabe, tem vírus que afetam bactérias, os chamados bacteriófagos. E uma forma delas se defenderem foram produzindo essas enzimas, chamadas de enzimas de restrição. Bom, essas enzimas de restrição, elas cortavam o DNA. E cortavam o DNA em pontos específicos, sempre que encontra a sequência GAATTC. O que foi pensado a partir disso? Claro, se conseguimos cortar o DNA, vamos cortar o DNA de acordo com o interesse. Bom, aí corta-se um trecho qualquer de um gene, como está aí na figura. Esse gene é de uma espécie 1 e corta-se um plasmídio de uma bactéria de uma espécie 2. Os dois são cortados com a mesma enzima de restrição, e isso é muito importante, ser a mesma enzima de restrição. Depois, junta-se esses dois pedaços de DNA, o pedaço do plasmídio com um gene que não é desse organismo, claro, que pode ser de um organismo animal ou vegetal, e dá-se uma origem de um terceiro DNA com origens distintas, e a esse DNA chamamos de DNA recombinante. Então, o DNA recombinante é a denominação dada às moléculas de DNA que possuem uma parte de DNA de duas ou mais fontes. Essa tecnologia, ela também pode ser conhecida como clonagem molecular ou mesmo como clonagem genética. Então, a gente pode observar na figura um gene de um organismo e um plasmídio de uma bactéria, formando um novo DNA, que chamamos de DNA recombinante. As aplicações dessa tecnologia são variadas. Elas vão desde as mais conhecidas, que são investigações de paternidade, investigações forenses, desde diagnósticos de doenças genéticas, né, que não era possível antes, os diagnósticos de doenças genéticas, terapia gênica, transgênicos, estudos de replicação, como a técnica do PCR, e a produção de vacinas, enzimas industriais, e especialmente vou falar sobre a produção de insulina. Como todo mundo sabe, a insulina ela é produzida naturalmente pelo pâncreas, mas algumas pessoas elas não conseguem esse efeito de maneira natural. Esse hormônio ele não é reconhecido pelo corpo. Bom, a insulina para essas pessoas eram usadas, ou a técnica que era usada, era a técnica de utilização de insulinas animais, como vacas e porcos. Mas o problema é que há algumas diferenciações de aminoácidos das insulinas, da insulina humana com a de animais. Então, algumas pessoas desenvolviam reações graves, reações alérgicas. E em 1980, houve a substituição dessa insulina animal pelas produzidas por bactérias. Então, o que eles fizeram? Isolaram, como a gente viu que é a técnica,
isolaram o plasmídio da bactéria e, usando uma enzima de restrição, isolou um gene humano para introduzir no plasmídio, e as bactérias foram colocadas num ambiente favorável para produzir insulina. E deu-se, no caso, uma expressão de um novo gene. A observação é que a gente deve saber que nesse terceiro DNA, que é um DNA recombinante, ou a clonagem do DNA, forma-se um DNA superior aos outros dois. Um DNA onde ele vai estar melhor preparado, digamos assim. Tanto que, na produção dessa insulina, nós obtemos hoje uma pureza muito maior, uma redução dos efeitos colaterais e menor taxa de rejeição, que era o que não acontecia com as insulinas, com a insulina animal. Então, aqui mostrei como acontece, né? O procedimento envolve o isolamento de um gene humano e um gene bacteriano ou de leveduras também. Eu falei da bactéria porque é o mais utilizado. Bom, como eu disse, é importante que a enzima seja a mesma, tá? Mesma enzima. E depois, o plasmídio, esse DNA recombinante vai ser colocado num ambiente favorável. Então, é estabelecida uma população pura de células recombinantes através do processo de clonagem, onde uma única célula selecionada dá origem a uma população de clones. No final do processo, espera-se que todas as células contenham uma cópia do plasmídio portador do gene humano inserido. Bom, então depois do gene e da célula clonada serem inseridos, as células são introduzidas para a expressão do gene humano. Dando continuidade, né? Da Verônica. A informação de um gene é usada para construir um processo funcional de expressão chamado expressão genética, onde acontece o mecanismo de transformação e expressão do DNA, né? A expressão é dupla etapas. Nesse processo, a informação foi fluída do DNA para o RNA. Depois, a proteína, uma relação direcionada conhecida como dogma central da biologia molecular. A intensificação do desenvolvimento de produtos inovadores. O que acontece é que, como aconteceu na tecnologia, né? O desenvolvimento da tecnologia DNA recombinante levou a primeiros produtos da engenharia genética que chegaram ao mercado. Esses produtos foi o hormônio do crescimento e a insulina. Essa recombinação foram produzidos em bactérias transgênicas, no qual a biodiversidade, a produção de centenas de fármacos. Esses fármacos são os medicamentos que usamos, né, em produtos, também em produtos de uso humano e veterinário. Trouxe uma tecnologia sobre a produção de fibra sintética da aranha. A sua propriedade física, mecanismo são únicos. Foi recombinado de formas ou material com base de proteínas, né? Ela foi estudada a sua fibra como base nos biopolímeros e sintéticos. Levou a haver estratégias alternativas para o uso da proteína. A tecnologia atuou
né, a tecnologia do DNA recombinante, que é o nosso tema, o processo levou a seda da aranha sintética a partir do DNA, em pequenos números, com uma cadeia dupla, filaqueados por locais onde há perdição, mas não segmentados. A Embrapa desenvolveu esse experimento que leva a levar a produção de materiais mais resistentes e flexíveis. Foi desenvolvido um procedimento completo, né, para a afirmação artificial de fibras feitas a partir de proteínas, né, que foi o caso da aranha, nanomaterial, novos biopolímeros por meio da biologia sintética, que eu falei, que eles usaram o DNA, a tecnologia do DNA recombinantes para uma síntese, né, do que a partir dali eles iam ver se o material era resistente. Proteína nascida sintética usada para a tecnologia do DNA recombinante. Foi o que eu acabei de dizer, né, que eles estudaram para ver se a fibra da aranha era bastante resistente. Oi pessoal, sou Gutierre Batista, discente do curso de Engenharia Agronômica no IF Baiano, no campus de Teixeira de Freitas. Até aqui a Verônica e o Fábio nos trouxe importantes informações sobre a criação, a aplicabilidade e algumas funções da tecnologia do DNA recombinante, de potencial e interesse agronômico, o qual nasceu em 1972 e foi desenvolvida por um professor da Stanford University, USA, conhecido por Paul Berg, que utilizou enzimas de restrição e uma DNA ligase para criar a primeira molécula de DNA recombinante. Ele produziu uma molécula híbrida e DNA com sequências de macaco, de um vírus que infecta símios, o SV40, e de outro vírus conhecido como Lambda vírus. Em 1980, o professor Berg foi agraciado com o Prêmio Nobel em Química por seu trabalho pioneiro. E nos dias atuais, as ferramentas e tecnologias abriram porta para o processo científico, que, atualmente, é possível afirmar que o mundo alcançou a fase de maturidade da tecnologia de DNA recombinante, o qual deverá permitir a capacidade de gerar um número significativo de novos processos, produtos em benefício da sociedade, em consonância com o uso sustentável, conservação da biodiversidade e meio ambiente. As culturas geneticamente modificadas também são grandes exemplos que a tecnologia de DNA recombinante faz parte do avanço dos estudos, o qual uma nova tecnologia que pavimentou o caminho para a manipulação e engenharia genética de caracteres de interesse, incluindo os organismos dos reinos vegetal, animal e micro-organismos, o qual, visando intensificar a segurança alimentar e o aumento da produção, vem expandindo, assim, a intensificação do desenvolvimento de produtos inovadores e amplamente utilizados para os setores de produção agrícola, industrial e farmacêutico. A engenharia e regulação de genomas de plantas também vem desenvolvendo cromossomos e sistemas sintéticos funcionais para fornecer DNA exógeno a esses cromossomos, o qual facilitará o encontro do DNA específico para a sobrevivência de um organismo. E assim, em última instância, facilitarão encontrar o DNA específico envolvido em traços importantes para a sobrevivência de um organismo ou para a manipulação genética. Um objetivo será completar um cromossomo de planta semissintético mínimo. E assim, limitações atuais das tecnologias existentes de entregas de genes, melhoria da demanda e desenvolvimento de sistemas adequados, poderão, por fim, transferir grandes genomas de plantas. Um grande exemplo é a soja que será projetada para regular de forma precisa
a expressão de genes usando mapas construídos, cromossomos sintéticos e recombinases, visando a proporcionar um cromossomo artificial de planta herdado estavelmente, os quais os níveis de proteína nas sementes de soja continuam a diminuir. Porém, como consequência, existe demanda atual de produtores de soja para aumentar os níveis de proteínas com o objetivo de regular proteínas em sementes de soja, para, desta forma, melhorar a qualidade e a quantidade para o mercado. O melhoramento de ácidos graxos em sementes de soja também é um grande exemplo, que a qualidade e o desempenho do óleo de soja com biodiesel depende da composição química dos seus ácidos graxos e requer um aumento nos ácidos monoinsaturados e uma redução dos ácidos poliinsaturados. Apesar do seu uso atual como fonte de biocombustível, o óleo de soja contém uma média de 25% de ácido oleico e 13% de ácido palmítico, o que afeta negativamente sua estabilidade oxidativa e seu ponto de congelamento, causando assim uma alta taxa de emissão de óxido de nitrogênio. Porém, a cromatografia gasosa e a mobilidade iônica acoplada a essa espectrometria de massas foram realizadas em ácidos graxos de soja, a partir de extratos de sementes metabolicamente modificados, para determinar a natureza dos ácidos oleico e o palmítico estrutural. Por fim, os resultados indicaram que as plantas metabolicamente modificadas apresentaram um aumento significativo no ácido oleico, de até 94,58%, e uma redução no ácido palmítico, de até menos 3%, no seu teor de óleo de semente. Outro exemplo fenomenal e muito importante são as sementes de soja como uma plataforma escalável para produzir uma microbicida contra o HIV, o qual o processamento padrão de sementes de soja para extrair o óleo não diminui a diversidade e a atividade antiviral da RCVNE recuperada, o qual permite a reprodução de óleo de soja e uma proteína recombinante para o desenvolvimento de microbicidas anti-HIV, pois existe uma necessidade urgente de fornecer microbicidas anti-HIV eficazes. Podemos citar também o Brasil, um grande constituinte de uma região de mega biodiversidade, o qual é importante mencionar que a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade constituem a base física para a agricultura, que, por sua vez, depende de vários recursos. Ou seja, o Brasil possui uma porcentagem significativa da renda econômica gerada no agronegócio e também constitui uma região de mega biodiversidade. Portanto, é oportuno mencionar que a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade constituem a base física para a agricultura, que, por sua vez, depende da disponibilidade de água, de recursos genéticos, da conservação do solo, da estabilidade climática e da reciclagem de nutrientes, entre outros fatores físicos e químicos, o qual é importante desenvolver novos produtos científicos, porém sem devastar, sem arrasar. Então é importante crescer, desenvolver, sem destruir. E a conservação da biodiversidade e a preservação do conhecimento, sendo assim, as contribuições da tecnologia do DNA recombinante intensificado ao desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas contribui com a segurança alimentar, sustentabilidade e mudanças climáticas, o qual inclui o aumento da produtividade das culturas e, assim, a conservação da biodiversidade. Portanto, podemos concluir que a introdução de tecnologias nos setores de produção constitui um dos principais componentes na promoção de avanços de progresso sistêmico e sustentável no país. E aqui finalizamos a nossa apresentação com as referências. Obrigado a todos.